quem não está online, a gente vai estar gravando ela no YouTube, depois no final da aula eu faço uma edição ou alguma coisa, coloco alguns dados e eu mando o link por e-mail não, pelo grupo da sala, para que o pessoal possa assistir. Aí no segundo bimestre a gente vai estar tentando organizar melhor essas aulas, para vocês não terem essa dificuldade na questão das aulas de eletivas, certo? Então, a gente vai começar falando, né, sobre a questão dos direitos e cidadania, né? Quando a gente fala de direito e cidadania, o que vem à mente de vocês sobre a questão de direitos, deveres? O que vocês pensam quando vocês escutam falar em direito, cidadania, leis? Direito, eu penso sobre as leis da pessoa. As leis da pessoa, né? Tem algum exemplo, assim, de lei que você lembra, assim, que você fala, não, essa lei, ela é importante, ela é bacana? Tem aquela lá dos direitos humanos. É isso, dos direitos humanos, né, que é a base de tudo, né? Mas tem alguma outra mais específica que você acha que é mais próxima de vocês, que vocês têm um contato maior? Professor, assim, de cabeça, eu não lembro, não. Mas vocês têm assim... Então, mas vocês têm a ciência de que tudo isso todas as nossas formas de comportamento, elas são regidas por uma lei, né? Então, por exemplo, vocês têm a lei que é baseada na lei do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que aí vocês são inclusos nessa lei, que vocês têm direito à educação, direito à moradia, direito à alimentação digna. Então, tudo isso é uma lei, né? E nós temos diversas leis que complementam ou criam uma fortificação para o que a Caroline falou, que é a questão dos direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, que foi criado em 1789, lá na França, esses direitos humanos, ele é a base de todos os outros direitos que existem nos países, né? Como as constituições, e esses outros direitos que abrangem algumas partes, né? Ou alguns setores, como no caso o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos por exemplo, o Estatuto do Idoso. Nós temos também sobre a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Temos a BNCC agora também, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que serve para todos os alunos, inclusive para vocês também, né, que vocês já devem estar cientes que até através da BNCC também vai mudar o ensino médio, né, que agora vai ser chamado de novo ensino médio. A direção já estava mandando algumas mensagens para vocês, então vai mudar um pouco da forma de que vocês estudam o ensino médio, algumas grades, né? Parece que vão juntar algumas grades, como, por exemplo, geografia, história, sociologia e filosofia, tudo numa grade só, que vai ser chamada de ciências humanas, mas tudo isso vai ser repassado com uma melhor forma. Mas eles estão fazendo isso para poder fazer esses processos de melhoria de direitos e de deveres também. Então, quando a gente fala em direitos e deveres, quando a gente fala em direitos, a gente pensa muito no que nos beneficia, mas a gente também tem que pensar nos nossos deveres, né? Então, a gente tem regras do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, por isso é que a gente trabalha com esse tema sobre direitos e deveres, né? Eu achei bastante interessante a gente trabalhar esse tema de direitos e deveres, para a gente poder ter uma ciência do que a gente está fazendo, do que a gente pode fazer, do que a gente pode usufruir, ou do que a gente pode respeitar o outro em determinados pontos ou em determinadas situações, certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Até aí? Tá bem. Beleza. Tá. Vocês estão vendo o texto aí sobre a questão de exemplos de valores humanos, certo? Certo. Isso. Esse texto, depois eu vou estar colocando no blog. Eu não coloquei ainda no blog, porque, como a gente está terminando o primeiro bimestre, então, para não confundir as atividades, né, já que, em especial, a nossa sala ela está um pouco confusa nessa questão de tem professor, não sabe se tem, não sabe se não tem link, tem aula, não tem aula, aparece aluno, não aparece aluno. Então, já que a gente está numa confusão, então eu vou deixar esse texto para a gente trabalhar. A gente vai começar a trabalhar ele agora, mas esse texto eu vou deixar para postar, para a gente trabalhar mais dele no segundo bimestre. Aí fica só as atividades do blog. Caso vocês não tenham achado a atividade do blog, aí vocês falem comigo, aí a gente manda as atividades do blog para vocês, sem problema nenhum.
Então, a gente vai começar a trabalhar esse texto sobre exemplos de valores humanos, né? Então, baseando-se em todas as leis que a gente já conhece, né, como vocês falaram, por exemplo, a Lei de Direitos Humanos, por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as regras de todos os âmbitos, né, por exemplo, para dirigir um carro, então você tem que conhecer o Código de Trânsito Brasileiro, as leis eleitorais, né, das pessoas que têm ou não têm direito político, o que é necessário para você participar de uma eleição, seja como mesário, seja como um eleitor, seja como uma pessoa que está trabalhando para algum partido político, para algum candidato. Então, tudo isso são leis são leis de direitos e deveres que devem ser todos cumpridos. Então, nesse texto, a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos valores humanos, né? Assim como a Caroline falou, nessa questão dos direitos humanos, lembrou dos direitos humanos, então a gente tem que saber quais são esses valores humanos, né? Porque através dessa base que a gente vai criando dos valores humanos, a gente vai chegando a gente vai entendendo melhor como que funcionam as leis ou como que elas deveriam funcionar, né? E quando a gente fala em leis, em direitos, quando a gente fala em leis, em direitos, em deveres, a gente pensa muito na questão do papel, do livro, né, que tem aqueles direitos, os artigos, artigo 1º, artigo 2º, artigo 10º. Então a gente pensa muito nas questões das leis impressas. Mas a gente tem que pensar também, baseando-se principalmente nesse texto, de que os valores humanos, eles vão acima do direito, né? Porque é aquela questão de você respeitar o outro, né? De você respeitar, de você aceitar. A gente sabe que a gente está passando por um momento bastante difícil em detrimento da pandemia, e a gente vê muitas esses problemas, né, de conflitos, né, a gente vê infelizmente, passando bastante no jornal sobre a questão da violência na rua, mesmo com poucas pessoas dentro desses, que deveriam estar na rua. Temos também a questão da violência doméstica, né, que também é um problema gravíssimo, onde homens e mulheres agora juntos, né, para poder cumprir a pandemia, o isolamento social, a gente sabe que existe uma dificuldade bastante grande nisso, a questão das crianças, né, das crianças e jovens que estão fora da escola, e isso causa um certo problema também nessa questão de dificuldade. Até ontem mesmo passou no jornal que alunos, né, que até 2019, antes da pandemia, existiam apenas 1,1 milhão de alunos fora da sala de aula. Só que agora, no período de 2020, que a gente enfrentou e está enfrentando a pandemia, isso subiu para 5,5 milhões de alunos fora da sala de aula. Então, quer dizer, aumentou 4 vezes mais a quantidade de aluno fora. E por que será que esses alunos estão fora? Né? Será que é porque não tem um processo, não tem um meio de comunicação? Será que esse aluno está se alimentando bem? Será que ele tem acesso à internet? Ele tem como comprar um computador, um notebook, um celular, acesso à internet? Né? A gente tem até no governo está fazendo essa campanha para poder doar chips para os alunos, né, para que eles possam ter acesso às aulas, para que eles possam assistir a aula pelo aplicativo, para diminuir um pouco essa diferença. Mas a gente sabe que a diferença ela é muito grande em termos de aula online. Então, para a gente, é tudo novo, tanto para nós, professores, quanto para vocês, alunos, e existem todas essas dificuldades. Então, por exemplo, uma sala que nem a de vocês, que eu acho que é a maior sala em termos de alunos que eu tenho, eu acho que é a de vocês, que deve ter uns 40 alunos, eu acho, por aí. Então, mais ou menos uns 40 alunos. Então, a gente tem 2 alunos, né? Tá certo que existiu toda essa dificuldade, teve férias, teve falta de comunicação, teve a questão das aulas, mas a gente, né, precisa superar essas diferenças e é isso que a gente vai tentando quebrar junto com essas aulas de eletivas. Voltando ao nosso tema dos exemplos dos valores humanos, vamos dar uma lida nesse texto aí para a gente entender um pouco. Vocês estão vendo o texto aí certinho, né? Tá dando para ver o texto? Tá, professor. Ah, beleza. Tá sim. Ah, ok. Então, a gente vai falar sobre esses exemplos de valores humanos. Então, existem muitos valores que são importantes em qualquer contexto ou lugar, podendo ser considerados valores universais.
Eles devem ser cultivados para garantir uma convivência ética e saudável entre as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Conheça agora alguns desses valores. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aí, que a gente vai ver nesse texto, é sobre o respeito. Quando a gente vê essa palavra respeito, o que vem à mente de vocês quando a gente fala em respeito? Como que a gente pode dar um exemplo de respeito? De respeito, né? Uhum, Tipo, respeitar a religião do outro. Sim, é um exemplo de respeito. Então, mesmo que você tenha uma religião diferente, você tem que respeitar a religião do outro, seja ela cristã, ortodoxa, hinduísta, ou até mesmo as pessoas que não têm religião nenhuma, que a gente sabe que tem bastante gente também. Muito bom exemplo, Paulo Henrique, muito bom. Caroline, tem algum exemplo? Sei lá, professor, não desrespeitar os mais velhos, as mães, né? Pai. Isso, muito bem. Também uma forma de respeito, ótimo, né? Existe até você falou da questão do idoso, voltamos àquele ponto que a gente falou antes, o ponto sobre o Estatuto do Idoso, né? Então, justamente pelas leis não estarem cobrindo essa população como deveria, né? Porque, na verdade, a gente deve ter respeito pelos mais velhos sempre. Só que as leis, elas são criadas para quê? Para que possa haver um cumprimento maior, né? Então, se a lei tivesse, se a lei, a ética tivesse sido cumprida de uma forma bacana, a gente não precisaria criar todas essas leis, como o Estatuto do Idoso, o Código Brasileiro o Código de Trânsito Brasileiro, não precisaria estar, né, reafirmando as leis, né? Então, se existe uma lei, a gente deveria simplesmente cumprir a lei, né? Mas é muito difícil a gente ter esse cumprimento da lei, principalmente porque na escola dificilmente a gente fala sobre esses tipos de detalhes, esses tipos de regras dentro desse ambiente escolar. Então, a gente acha que as regras, as leis, elas são uma coisa que não existe. E ela deveria existir para todo mundo, deveria ter uma divulgação, uma ampla divulgação maior sobre essas leis. Então, a gente falando sobre o respeito, né, voltando aqui, então o respeito nada mais é do que a capacidade de ter consideração com o sentimento das outras pessoas. É um dos valores mais importantes na condução de vida de uma pessoa, pois pode influenciar as decisões, os relacionamentos e o modo de viver. Esse valor pode ser manifestado de diferentes formas. Um exemplo é o respeito às diferenças. Em uma sociedade existem variadas formas de viver, de pensar, assim como existem diversas percepções sobre a vida. Para uma boa convivência coletiva, seja positiva, é fundamental cultivar e exercitar o respeito por pessoas e por decisões diferentes. O respeito também tem um outro significado. O conceito também se refere à obediência às regras e são determinadas em uma sociedade e que devem ser seguidas para que a ordem seja garantida, ainda que se discorde delas. Um exemplo disso é a obrigatoriedade do respeito e do cumprimento das leis de um país. Então, o respeito resume-se basicamente nessa primeira frase que está grifada aí, a capacidade de ter consideração com o sentimento das outras pessoas, que foi justamente o exemplo que vocês deram. O respeito sobre a religião, respeito sobre as pessoas que têm pensamentos diferentes, respeitar as pessoas que têm ideias diferentes, religiões diferentes, formas de se vestir diferentes, né? Não exatamente todo mundo tem que estar vestido da mesma forma, se comportar da mesma forma, ter uma nova forma de convivência, né? Eu estava até lembrando agora, eu estava fazendo caminhada agora há pouco lá fora, eu estava até lembrando essa questão de futebol, de torcida, né? Eu estava até lembrando um caso que aconteceu comigo. Uma vez tinha ido visitar a minha esposa, que na verdade a gente namorava, que ela morava lá em Ferraz de Vasconcelos, e a gente estava vindo para Osasco. Só que eu estava com uma camisa do meu time, do São Paulo, e simplesmente, quando eu ia sair de um trem até a Barra Funda para poder pegar o trem para vir para Osasco, o guarda me parou e falou: olha, você está indo para onde? Eu falei: estou indo para Osasco, a gente está indo para Osasco.
Não, mas você não tem como ir para Osasco agora não, que tá cheio de torcida aí do Palmeiras, e se você for com essa camisa aí, vai dar problema. Tem outra camisa aí não? Eu falei, não tem. Eu falei, aí ele falou, ó, se você quiser descer, beleza, mas vai dar problema pra você ir. É melhor você ficar aí quietinho no canto aí. Então, quer dizer, por causa de uma camisa, por causa de uma torcida, simplesmente eu tive que ficar mais de 2 horas trancado dentro da estação, sem poder ir para casa, até esperar todo mundo vir. Tá certo que, se eu soubesse do jogo na região, logicamente eu não tinha ido para aquela camisa. Mas eu não lembrei do jogo. Não lembrei. E tive que ficar mais de 2 horas trancado na estação, parado lá na estação junto com a minha esposa, até todo mundo ir embora e tal, e todo mundo veio com a camisa, começava a xingar, aquela coisa toda, e eu, de boa, né, tranquilo, o guarda ficou lá até todo mundo sair. E, enfim, teve todo esse processo. Então, assim, eu até lembrei disso agora, falando na questão do respeito, ou na falta de respeito, é você ter consideração pelo sentimento das outras pessoas, não só o sentimento, a questão das preferências, né? Não necessariamente a gente precisa se agredir porque a gente tem opiniões diferentes. É a mesma coisa da gente fazer nessa aula aqui. Então, a gente faz uma aula sobre respeito, eu posso ter uma visão diferente, vocês podem ter outra visão diferente. Isso não significa que a minha visão ou a visão de vocês é melhor ou pior. Cada um tem um ponto de vista diferente. Então, a gente precisa trabalhar numa forma de respeito mútuo. Deixa eu só ver aqui quem que entrou, só um minuto. Bom dia. Só colocar o nome completo e a sala para mim, por favor. G. Rodrigues. Bom, então vamos continuar aqui. Então, como eu estava falando para vocês, então existe essa questão do respeito, né? Essa questão do respeito, da obediência, mas a gente precisa respeitar o outro, né? A gente precisa respeitar as opções do outro, as opiniões das outras pessoas, né? Então a gente está vendo muito, infelizmente, nessa pandemia, os desrespeitos de raça, o preconceito das pessoas que têm opiniões diferentes. A gente sabe que, infelizmente, existe muito ficou muito aguçada desde a eleição de 2018, essa questão da política de você tomar um partido A ou partido B, né? Não sei se vocês estão por dentro disso, mas existe toda essa forma de conflito entre as pessoas que têm opiniões diferentes, e não deveria ser assim. Se a gente tem opiniões diferentes, a gente deve compartilhar, chegar a um denominador comum, e não simplesmente a gente ficar se agredindo nas redes sociais, ou até fisicamente, por causa de opções, por causa de preferências, por causa de gostos diferentes, por causa de opiniões diferentes, né? Em se tratando disso, Giovana, obrigado, viu? Ótimo. Pessoal, em se tratando desse ponto, qual que é a opinião de vocês? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês têm alguma visão diferente? Como assim, sir? Uma visão diferente sobre a questão do respeito. Como que poderia ser, como que vocês dariam um exemplo de respeito, por exemplo? Que exemplo que vocês poderiam dar? Vocês poderiam exemplificar sobre essa questão assim, de respeito ou a falta de respeito? Professor, eu acho que é aquele negócio mesmo que eu falei já no começo. Entendi. Então, então a gente sempre tem que fazer essa questão. Temos que pensar na questão do respeito, na questão da gente valorizar o outro, da gente valorizar a opinião do outro, assim como vocês falaram também da religião, né? Então, não necessariamente cada um que tem uma religião pode ser melhor ou pior do que a outra, ou até você não ter a opção de não ter uma religião também é um direito seu, né? É um direito seu. Então, por exemplo, no caso do Brasil, a gente mora em um país laico, ou seja, se é um país laico, quer dizer que é um país que tem liberdade de religião, inclusive de você não ter uma religião. Não necessariamente você precisa ter uma religião. Você pode ter uma opção de ter ou não. Assim como em diversas outras opções, que nem, por exemplo, o Brasil tem essa questão, o Brasil é o país do futebol. É obrigado a ter um time? Não, não é obrigado. Né? Se você quiser, ótimo, beleza, você escolhe a opção sua. Se você não quiser,
problema de cada um. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não entende nada, assim como tem outros esportes também, né? Várias outras esportes, várias outras opções, né? Se a gente fosse exemplificar, tênis, basquete, não gosto de futebol, gosto de basquete, gosto de handebol, não gosto de futebol nenhum, pratico atividade física, mas não tem nada a ver com esporte, eu faço uma caminhada, faço uma corrida, mas não tenho uma torcida, não tenho um time, não tenho nada disso. Ok, isso aí é uma opção de vocês, é uma preferência que cada um deve ter, tanto eu quanto vocês, a gente ter essa liberdade, e acima de tudo, a gente precisa ter o respeito. Bom dia, Henrique, tudo bem? Só colocar o nome e a série para mim, por favor. Obrigado. Então, a gente precisa ter essa opção de respeito, né, de dedicação, da gente poder respeitar o outro. Pessoal, tá dando para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, senhor, dá para entender direitinho. Beleza. Então, vamos passar para o próximo ponto, né? Antes de passar para o próximo ponto, a gente tem essa frase aqui em cima, que faz parte lá da questão que faz parte do direito que a gente está explicando. Então, aqui, o sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Isso foi uma frase dita por Augusto Cury. Então, a gente só vai ter o respeito realmente quando a gente tiver igualdade, quando a gente ter essa questão da gente não ter que sair de um... Deixa eu ver quem que tá aqui. Bruno, cadê? Bom dia, Bruno. Só colocar o nome sério para mim, por favor. Então, a gente tem muito essa frase sobre essa questão do sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito e pelas diferenças. Então, a gente só vai se tornar um país igualitário, um mundo igualitário, quando a gente realmente respeitar os direitos. Não é raça, cor, religião, preferências que vão determinar se uma pessoa é boa ou uma pessoa é ruim, né? Então, a gente está vendo bastante sobre esses aspectos, né? Principalmente nas redes sociais, a gente vê muito falar sobre essa questão do cancelamento, né? Então, por exemplo, tem muitos artistas que, eu tô cancelado, não tô cancelado, é assim, não é assim. Então, a gente tá vendo bastante, né? Sobre essa questão dos artistas que, às vezes, têm as suas opiniões, seja políticas, seja contraditórias, você concorde ou não, ele tem os seus aspectos de opinião, mas a gente tem que respeitar, né? A gente tem que haver o respeito. Então, respeito acima de tudo para as pessoas. Mesmo que a opinião não seja igual à sua, mesmo que a preferência não seja igual à sua, mas o sonho de igualdade, de respeito, de ter, ou de tentar superar essas diferenças, ela tem que ser bastante presente e bastante proveitosa para todos, tanto para você que respeita, quanto para outra pessoa que também respeita e é respeitado em todos os diversos aspectos. Bom, vamos falar um pouco agora sobre esse segundo ponto, sobre honestidade. Se você for analisar somente sobre a palavra honestidade, que exemplo que vocês dariam sobre honestidade? O que é um exemplo de honestidade? Caramba. O que seria uma coisa honesta? Não roubar. Não roubar. Tipo, se vê a carteira de alguém caindo no chão, em vez de você pegar pra você devolver pra pessoa. Ótimo, perfeito exemplo, Bruno. Muito bom. É a questão de você fazer o bem, né? De você não tentar tirar proveito de alguma coisa que você tenha um benefício, né? Muito bom. Ótimo exemplo. Mais algum? Eu acho que tipo, quando você faz alguma coisa e em vez de você mentir sobre aquela coisa, tipo, se for algo ruim, você fala a verdade. Eu acho que é uma forma de honestidade, né? Sim, também é um outro exemplo de honestidade, sim. Então, mesmo que a situação esteja boa, esteja ruim, que você acha que você vai ser prejudicado, vai prejudicar alguém, mas é muito importante que a gente fale a verdade, que a gente seja sincero, do que simplesmente a gente ficar achando que isso vai
vai prejudicar ou não, porque às vezes você contando uma mentira, você escondendo algo, você cria uma espécie de camada que às vezes essa mentira ela vai crescendo, vai aumentando, vai superando, e quando você vê, você já está dentro de uma mentira que você mesmo criou e que pode ser uma coisa mínima e que já se tornou uma coisa totalmente, já se tornou um objeto totalmente gigante, já envolveu diversas pessoas, e se você tivesse falado a verdade, por mais que doesse, você estaria passando por um processo até melhor, ou já teria superado todo esse problema e não teria afetado a vida de tantas pessoas ou de tanta gente que possa estar envolvida. Muito bem, Carolina, o exemplo. Paulo Henrique, gostaria de falar? Sobre honestidade? Isso. Bom, na minha cabeça também serve para não jogar sujo. Isso, exatamente, né? A questão de não jogar sujo. Muito bem. A gente fala muito na questão de jogar como um jogo mesmo, né? Como aquela questão do jogo. Então, a gente trabalhar com as regras, né? Então, a gente tem as regras que pode beneficiar você, como pode beneficiar ao outro, mas se existem regras, elas devem ser cumpridas, né? Porque se existem as regras, é porque, na verdade, elas devem ter um processo que deve ser cumprido, um rito que deve ser cumprido, que deve ser divulgado, amplificado para todos, né? Então, muito bom essa questão das regras, né? Bem lembrado, Paulo. Deixa eu ver o que o Bruno está colocando aqui. Usar um hack no jogo. Aí é questão de jogo online. Mas, assim, é exatamente isso. É você ter uma questão de regras, né? É você você jogar limpo, né? Então, a gente vê muito isso no esporte, né? Por exemplo, no futebol, a gente tem muito aquela questão do benefício, né? Às vezes o cara vai lá, por exemplo, no futebol, o cara vai lá, faz uma falta, e aí o cara nem atingiu o cara, e o cara tá lá rolando no chão até ir lá ganhar um cartão amarelo, um cartão vermelho. Então, quer dizer, é uma questão totalmente prejudicial. A gente pode falar também da questão das eleições, né? Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, quando há eleição, a gente não pode fazer boca de urna, mas o que a gente mais vê no dia de eleição? Boca de urna, papel de candidato no chão, para poder ganhar voto naquele último minuto, e a gente sabe que é um descumprimento da regra, né? Então, existem diversos tipos de desonestidade que devem ser suprimidas e devem ser superadas em todas as leis. Então, por isso é que existem as leis, existem os estatutos, existem as regras que devem ser cumpridas e obedecidas, né? Vamos dar uma lida no texto para a gente poder falar sobre a honestidade. Então, honestidade. A honestidade é um valor fundamental para o ser humano e pode influenciar todos os aspectos da vida de uma pessoa. Ter honestidade significa agir com ética e verdade nas relações humanas e no cumprimento de obrigações, agindo conforme os princípios éticos. Entretanto, o sentimento de honestidade não é associado somente às relações externas, nos relacionamentos entre pessoas. A honestidade também está ligada à própria consciência do indivíduo que age com integridade em relação aos seus próprios sentimentos e princípios. E aí nós temos uma frase embaixo de William Shakespeare: nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Então, a honestidade, como a gente pode ver baseado no texto, é um valor fundamental para o ser humano, né, que influencia, né, no agir com ética e verdade. Então, volta àquele ponto que vocês estavam falando sobre o respeito. Então, é como se respeito, honestidade, humildade, todos esses pontos, eles fossem interligados. Então, você agir com respeito é como você agir com honestidade com você e com a outra pessoa. Então, ter honestidade significa agir com ética e verdade, né? Alguém sabe qual é o significado de ética? Eu não sei o que é ética, não. Não faço ideia, absurdo. Vamos lá, então vamos pesquisar o que é ética. Significado. Dá para ver, hein? Não, senhor. Só dá Não, pra... senhor, só o texto. Só o texto, né? Tá. Então, a gente vai tentar ver aqui é porque eu não selecionei a tela. Bom, mas a gente vai fazer uma lida aqui, a gente baixando pelo Google, aí temos aqui o significado.
ética, né? Então, a ética, ela é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. Esse é o significado de ética. Então, a ética é um conjunto de regras morais de um grupo social ou de uma sociedade. Então, o que a gente poderia falar sobre isso? Então, a ética não é só baseado na questão do direito, né, por exemplo, como a gente falou no respeito sobre a questão do estatuto, da Constituição, do Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o Código Brasileiro de Trânsito, Código do Consumidor, enfim, temos todas essas leis que elas podem tanto nos beneficiar, como também pode beneficiar a outra pessoa também, as outras pessoas também. Mas quando a gente fala na ética, a gente não pensa só nas leis. A gente pensa também na parte da filosofia, na responsabilidade da investigação, na questão da ordem moral. Então, não necessariamente tem que ser baseado na lei física, na lei escrita. Ela também é baseada na questão de você ter um valor moral. Então, por exemplo, é uma questão também não só de regras, mas é uma questão sentimental. É aquela questão, é o que a gente fala, por exemplo, da consciência, né? Então, a consciência humana. Então, às vezes você faz alguma coisa que você fica com a consciência pesada. Você fala, puxa vida, não deveria ter feito isso. Mas, assim, tá dentro da lei, você pode fazer alguma coisa dentro da lei, dentro da regra, mas que você sabe que mesmo dentro da lei e dentro da regra, você prejudicou uma outra pessoa. Então, às vezes, essa questão da ética, ela deve ser cumprida para determinados fins, mas às vezes você prejudica alguma outra pessoa, que ela pode estar fora da ética. Então, quando a gente fala em ética, a gente também fala de uma questão de valor, de moral, né? Então, a gente fala de uma regra, não só uma regra que está escrita, né? Que nem, por exemplo, para você atingir uma nota, vamos lá, no caso de vocês, para vocês atingirem uma média, para vocês passarem no final de ano, vocês têm que ter pelo menos 5 em cada bimestre, fazer 20 pontos e passar. Aí é uma questão de regra, né? Mas e a questão ética, né? Que seria, por exemplo, o que você aprendeu na aula de eletiva, o que você aprendeu na aula de geografia, na aula de história, na aula de sociologia, na aula de biologia, na aula de matemática, o que vocês aprenderam sobre isso? Então, a gente tem a regra, mas também tem a ética. Então, por exemplo, pode ser que, não vou fazer nada e eu vou passar de ano e pronto, beleza. Você pode, essa é a regra. Mas e a ética? E como é que você vai utilizar o que você aprendeu de uma forma mais clara? Como é que você vai usar isso aí no seu dia a dia? Né? Como é que você vai expor isso ao dia a dia? Então, existe isso. Então, existem as regras e existe a ética, né? Então, a ética, ela precisa estar muito ligada a isso. Então, vai muito mais do que a regra, vai a questão dos valores humanos, vai a questão dos valores sentimentais, vai aquela questão da sua consciência, de você fazer o bem ou não, de você fazer alguma coisa que possa prejudicar alguém ou que possa beneficiar alguém. Então, a ética, ela vai muito além da lei. Ela vai além do sentimento do ser humano, de você ver aquela situação, de você fazer alguma coisa, ou você ver e não fazer nada e você depois ficar com a consciência pesada. Pessoal, deu para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, senhor. Beleza. Pessoal, já são 12:01, então a gente vai encerrar, porque, na verdade, como demorou um pouquinho para a gente entrar, então a gente atrasou um pouquinho a aula também. Mas, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que essa seja, na verdade, a primeira de muitas aulas que a gente venha a ter por aí. Se vocês tiverem com alguma dúvida sobre as atividades, vocês podem mandar mensagem para mim. Tem o grupo e vocês podem mandar no pessoal. Deixei meu telefone, deixei o e-mail, tá? E aí, nas próximas aulas, a gente vai combinando direitinho e a gente vai tendo essas aulas aqui online. Depois a gente, dependendo da situação, a gente pode ter as aulas presenciais também. Para o pessoal que faltou, ou que vocês quiserem assistir a aula completa, eu vou ver se eu consigo deixar ela aqui no YouTube,